Hoje eu quero falar sobre as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Marcas de uma pessoa cheias do Espírito Santo. Quais seriam as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Nós temos marcas da vida, temos marcas, cicatrizes, temos evidências. Existe aquela máxima, né, que fala assim que guerreiro que é guerreiro tem cicatrizes para contar, tem história, cada cicatriz é uma história. Quais seriam as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando você fala cheio do Espírito Santo, você pode, aqui para a gente tentar ilustrar um pouquinho, você pode pensar num recheio. Quando você está cheio do Espírito Santo, é como um recheio, é um conteúdo que está cheio, transbordante. Por exemplo, aqui a gente tem um copo. Esse copo está cheio? Não, mas tem água. Suponhamos que esse copo, esse vaso, né, esse copo aqui, seja você. E aqui dentro esse líquido aqui é o Espírito Santo. Está cheio? Não. Quando está cheio e transborda, há uma unção, um mover do Espírito. E quem é que faz esse copo ser cheio do Espírito Santo não é da água, não é a própria água. A água não nasce aqui, não tem uma fonte. A água não vem para cá sozinha. Alguém depositou essa água aqui. Alguém permitiu que essa água esteja aqui. Essa água está suja ou está limpa? Está limpa? Limpa? Certeza? Está limpa. Porque o recipiente está limpo. E a água também estava límpida. O Espírito Santo é pureza, é puro. Nosso vaso tem que estar limpo, preparado para receber esta água. E como a gente faz, então, para ser cheio desse Espírito Santo? Quais atitudes a gente tem que tomar? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas tudo começa com uma mudança. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sendo um recipiente velho e sujo, como a gente está falando aqui, do copo. Então é preciso limpeza, arrependimento, um novo nascimento. Lembra de quando Nicodemos encontrou Jesus? Eram dois mestres falando. Eram duas pessoas que conheciam muito da palavra. E Nicodemos então foi falar com outro mestre, falou assim: mestre. E antes que Nicodemos falasse, ele falou assim: cara, você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que, para você ser cheio do Espírito, você tem que nascer de novo. Eu falei: mas como assim? Que ensinamento é esse? Da onde? Eu nunca ouvi isso. Pois é, eu estou te dizendo, você tem que nascer de novo, tem que começar de novo. E eu quero apresentar para vocês hoje a trajetória de uma pessoa que era uma pessoa comum, mas não era cheia do Espírito Santo, porque nem conhecia o Espírito Santo. Mas ela teve os seus passos que a gente vai ver. E essa pessoa, então, ela pode ser transformada e cheia do Espírito Santo. Eu creio que você vai se identificar com isso. Quero ler com vocês no livro de Atos. Olha o que tem dentro da minha Bíblia. O que você está fazendo aqui? Que pena. Isso aqui é da minha calopsita. Alguém pode me explicar o que ela está fazendo aqui? Ah, tá. Cada uma. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu fico menos atrapalhado do que lá ver no monitor, tá bom, gente? Atos 9, do 1 e 2 diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, com letra maiúscula, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse era um cara
que não era cheio do Espírito Santo. Saulo era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que gostava das coisas tudo certinho, era um cara muito estudado, era um cara que tinha uma posição financeira boa, tinha um emprego bom. E a função dele era exterminar essa tal de seita do caminho, que eram os seguidores de Cristo, porque na cabeça dele era algo que ia contra os princípios religiosos que ele tinha. Então, o que ele fazia? Ele ia até o governador, pedia autorização para ir de sinagoga em sinagoga, onde os judeus se reuniam para orar, para buscar aqueles que estavam confessando Jesus Cristo como o Messias, como o Rei dos Reis, e levavam essas pessoas presas. Olha a meta de vida dele, olha a missão de vida dele, o objetivo dele era esse, o trabalho dele era esse. E numa dessas viagens, então, ele está indo para Damasco, está ali numa comitiva, e aí ele se dá conta que ele encontra o próprio Jesus. Acontece algo inusitado, ele está numa montaria ali, se é um camelo, se é um cavalo, se é um jegue, não sei o que era. Se fosse lá na Paraíba, seria um jegue. Não sei onde que ele estava, ali, o que eles usavam. Mas a palavra de Deus diz que ele caiu da sua montaria. E ali ele ficou atordoado, ele já viu que tinha alguma coisa acontecendo ali. Perdeu a visão e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E aquela voz responde só para ele: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. E ali começa todo um processo de restauração na vida de Saulo. Saulo, então, foi levado para uma casa, Saulo foi ministrado, ficou 3 dias ali, em jejum. Deus, então, manda Ananias até aquele lugar, coloca as mãos sobre ele e aí ministra sobre a vida dele. Paulo, então, se converte e ali começa uma trajetória de uma vida vazia, religiosa, para uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 9:17 diz o seguinte: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. O Senhor Jesus, então, pega aquela vida que era vazia, que não tinha, que o único propósito era um propósito terreno, era um propósito equivocado de perseguir os cristãos, e coloca conteúdo na vida de Paulo, de Saulo, ali. O nome dele em aramaico é Saulo. E coloca o recheio sobre a vida de Paulo. E faz Paulo, então, ser cheio do Espírito Santo, ser transbordante, e ali ele foi batizado. Glória a Deus por isso. Porque não foi alguma coisa que precisou se fazer cursos, que precisou um tempo grande, era na unção do Espírito. Era algo assim tão avassalador, tão forte, que não tinha explicações. Paulo conhecia as leis, Paulo era um cara experimentado, Paulo é um cara que estudou em melhores lugares, mas ali ele foi confrontado com o próprio Jesus, e ali ele se converte. E ali a vida dele começa a ter outro rumo. Paulo, então, agora cheio do Espírito Santo, ele não estava mais ali à mercê da sua vontade, o que estava na cabeça dele, os seus achômetros, as suas convicções próprias, mas estava cheio do Espírito Santo. Algo mudou, cheio de conteúdo. E olha só, coisas, então, começam a acontecer na vida dele. Eu quero destacar aqui nesse ponto 3 coisas que aconteceram na vida de Paulo nesse episódio.
No versículo, ainda no capítulo 9, versículo 19, na parte B, diz o seguinte: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, pega isso, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ué, não era esse que mandava prender os cristãos porque dizia que Jesus era uma seita e essa precisava ser exterminada? Como que logo pregava que Jesus é o Filho de Deus? Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Cara, quando você está cheio do Espírito Santo, acaba a conversa, acaba o mimimi, acaba as desculpas, a sua vida é transformada, acaba assim: mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso por isso, eu não posso. Você tem uma lista de desculpas. Acabaram as desculpas para Paulo. E os caras falam assim: mas cara, tem alguma coisa errada. Ananias achou que tinha uma coisa errada com ele. Quando o Espírito Santo disse para Ananias: vai estar a casa lá de Simeão, o curtidor, lá você vai achar Saulo, você vai orar por ele. Ananias discutiu com o Espírito: mas Senhor, isso pode ser uma emboscada. Esse cara é violento, ele prende os cristãos. Você não viu a morte de Estevão recentemente? Você não lê jornal ou não? Não vê o que está acontecendo? Mas aquele homem foi totalmente transformado, foi mudado pela ação do Espírito Santo e deixou aquelas pessoas meio transtornadas. Então, logo ele foi. Mudança de comportamento. Havia uma crescente, porque cada vez mais ele fazia isso. Onde que está esse? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia. Quem está cheio do Espírito Santo está numa crescente. Quem está cheio do Espírito tem sempre novidade para contar, tem sempre coisas para contar. Você não sabe o que me aconteceu hoje, o que foi? O ônibus passou e não parou, não. Você não sabe o que me aconteceu hoje. Mano, eu estava no ponto, orei para uma pessoa e ela aceitou Jesus. É só novidade, é só coisas loucas, é só coisas que Deus vai usar na sua vida. Marcas de pessoas que estão cheias pelo Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo ouve a voz do Espírito. Deixa eu te falar o que aconteceu. Em Atos, capítulo 13. Paulo, então, ele começa a se dedicar tanto para as coisas do Senhor, que ele começa, então, a viajar, ele começa a ir para outros lugares, pregar o Evangelho. De um cara que pegava cartas e estava acostumado para ir para lugares, ele mudou o propósito dele. A agência de turismo de Paulo fala assim: mas agora você não está indo para alguns lugares onde tem bastante essas pessoas? Não, agora eu estou indo para os gentios, agora eu estou indo para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Fala assim: nossa, mudou a vibe agora. Mudei o roteiro, porque estava cheio do Espírito. Atos 13, versículo 2 e 3 diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, enquanto eles estavam fazendo o quê? Muito bem. E jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E assim foi Paulo na sua viagem missionária. Assim começou a trajetória dele de mudar o propósito das suas viagens. As suas viagens tinham um sentido contrário, não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Agora começavam a ter o propósito de Deus na vida dele. Cheios do Espírito Santo, você começa a cumprir o propósito de Deus. É automático, você não tem que fazer nada. Você não fala assim: mas e agora?
Agora as coisas vão acontecer pelo Espírito. Quando eu me converti, acho que eu já contei essa história, 297, então vai ser 298. Eu era do rock, me converti lá na Vila Formosa, na quadrangular lá da Vila Formosa. E aí, primeira vez que eu fui para lá, num sábado à noite, a minha vizinha falava, vamos, Nivaldo, você vai gostar, tem bateria, tem guitarra. Eu falei, tá, o que eu vou fazer numa igreja, meu Deus do céu. E naquela mesma noite eu me converti. Quando eu vi, eu estava lá na frente recebendo Jesus. Quando eu vi, eu estava pulando, sinceramente. Quando eu voltei para o meu lugar, era uma igreja muito grande, tinha galeria. Eu tinha a sensação que eu estava, sabe aqueles cowboy que pula assim, ó, e bate os pezinhos? Eu voltei com essa sensação. Eu lembro hoje, como se fosse isso até hoje. Isso foi em 1977, bolinhas atrás. E a minha primeira preocupação foi, será que eu vou ter que comprar uma Bíblia agora? Como é que eu vou aparecer de Bíblia lá com os caras do rock? Será que eu vou ter que falar que agora eu sou crente? Foi uma crise. Mas durante o caminho, Deus enviou um Ananias no ônibus para mim, e a gente voltou conversando, ele me acalmou, e eu perguntei, e agora eu vou ter que comprar uma Bíblia? Ele falou assim, você compra se você quer, cara, mas é bom, viu? Pode comprar. Olha, eu tenho a minha aqui. E eu fui cheio do Espírito, e eu queria mais. E era uma crescente, eu queria mais. Eu queria ir de manhã, eu acordava cedo para ir para lá. A escola bíblica dominical era antes do culto, cara. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar 2 busão no domingo para ir lá, e chegava antes. E depois ficava para o culto. Cara, eu queria mais, eu queria mais. Minha mãe, muitas vezes eu peguei minha mãe conversando com meu pai assim, mano, o que estão fazendo com esse menino? Está fazendo faculdade, tudo bem com ele, mano, desbirolou, agora ele só quer ir para a igreja. Não era a igreja que eu queria o Espírito Santo, eu queria mais, eu queria ouvir, eu queria ser transformado. Cada vez que o pastor fazia apelo, eu falava assim, hoje eu não vou lá na frente. Porque não era só para se converter, não era só para aceitar Jesus, era para mudança de vida. E como eu era novo convertido, eu tinha um monte de coisa para ser transformado. Quem hoje precisa mudar a sua vida, precisa largar tudo isso. Eu falei, mas como é que esse cara sabe? Deve ser o meu amigo do ônibus, ele anda contando para o pastor. Não vou falar mais, não, brincadeira. Eu falava assim, é comigo, eu vou lá na frente. Quantas vezes eu entrei naquela igreja e eu falava assim, hoje eu não vou, estou cansado, mas toda hora mano. E aí vinha a palavra. Eu falava assim, é comigo. Eu preciso ir lá na frente, porque eu queria mais, eu queria ser cheio. Então Paulo já começa essa mudança, essa trajetória diferente. Quando você vê nesse texto, e eles estavam adorando e jejuando. Adorar, deixa eu te contar uma coisa, adorar mantém o recheio. Se liga, adorar mantém o recheio. Adorar não é cantar, só cantar. Adorar não é só pular. Pular, eu gosto de pular também. Mas adorar mantém o recheio. Como é que você vai manter esse fogo do Espírito? Como é que faz? Você tem que estar toda hora com essa brasa viva. Hoje, na hora do louvor, o pastor Adalberto teve uma visão que, enquanto a gente cantava, Deus transformava as pessoas num grande diamante. E nessas facetas, né, o diamante é lapidado e ele tem como se fosse lados, assim, né, facetas, assim, né, em ângulos, naquele formato de diamante. E ali tinha os nossos rostos ali. Se eu estiver falando alguma coisa fora, você me fala. E aquilo, Deus então pegava aquela parte daquele diamante e colocava numa coroa lá no céu, para que fosse identificado, para que fosse marcado, para que ele não fosse esquecido. Quando você adora ao Senhor, o seu recheio está sendo mantido, o conteúdo vem de novo, e aquilo enche, e aquilo transborda, e aquilo não é que você sai empolgado, não, você sai cheio do Espírito. Para de explicar como que as coisas de Deus funcionam. Só vai, só mergulha, se lança, deixa Deus fazer. E esquece, eu lembro muito bem, eu gosto disso, eu lembro muito bem quando
O pastor que pregou domingo passado, como é que é o nome dele mesmo? Isaías, o Isa. Ele falou assim: esquece a sua reputação. É isso mesmo, esquece a sua reputação. Paulo tinha todo um detalhezinho da sua reputação, da sua religião, de como que tinha que ser as coisas. Por isso que ele não gostava dos cristãos. Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que diz que é o Rei dos Reis? Quem é esse que diz que ressuscitou? Quem é esse que diz que vai voltar? Quem é esse que cura pessoas? Por isso ele era tão revoltado. Por isso ele achava que não. Mas Paulo então esquece a sua reputação. Quando você é cheio do Espírito Santo, não cabe a sua reputação junto, não cabe o seu quadradinho junto, não cabe a forma de como tem que ser. O Espírito Santo se manifesta da forma que ele quer se manifestar. E é novo a cada domingo, a cada vez que você se reúne. Quem vai encher esse copo? Quem enche o copo do Espírito Santo é nós que provocamos, é nós que pedimos: Senhor, me enche, Senhor, eu quero. Porque Paulo foi cheio do Espírito Santo naquele momento na casa onde ele estava, porque ali ele teve encontro com Deus, ali ele se arrependeu, ali ele jejuou, ali a mente dele, ali o direcionamento dele foi todo mudado. Glória a Deus. Paulo então começa a ser um missionário, a ser aquele que vai pregar o Evangelho, que vai ser luz aonde ele estava. Uma música que, quando eu trabalhava com crianças, eu e minha esposa, uma música que eu gostava muito, dizia assim: posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Onde eu vou, onde eu estou, eu posso ser um missionário. O que é ser um missionário? É deixar esse Espírito Santo transportar para as pessoas. É deixar Deus usar você. É deixar as coisas acontecer. Não tem uma forma. Mas e agora o que eu falo? Mas agora como que eu vou fazer? Fica tranquilo, te queda tranquilo, meu irmão. Deus vai usar você do jeito que você é. Ah, mas eu sou calado, Deus vai usar você calado. Mas eu sou falante, eu falo demais, Deus vai usar você falante demais. Deus vai usar você como você está, como você é, de acordo com a sua personalidade. Deus nos transforma, mas respeita algumas coisas que nós nascemos com ela, porque foi colocado pelo próprio Deus. Claro que podemos ser pessoas diferentes, claro que podemos ser treinados, obviamente. Mas não fique pensando que para você não tem jeito. Tem. Se você é cheio do Espírito Santo, transborda, aquilo começa a molhar, aí começa a escorrer, e cai e vai e invade todas as coisas. Os que estão cheios não param, eles continuam. Quero ler com você agora em Atos 16, na primeira viagem missionária de Paulo, no versículo 6 diz o seguinte, olha que show. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo vai dizer para você o que é para fazer e aquilo que não é para fazer. Porque eles estavam falando assim: não, nós vamos para a Galácia, nós vamos para a Frígia, nós vamos fazer isso. O Espírito Santo, não. Porque eles queriam visitar as sinagogas, os cristãos que já estavam. E a missão do Espírito para Paulo é falar assim: você vai falar para as pessoas que nunca ouviram falar. O Betinho aqui estava lendo esse texto maravilhoso. Que texto lindo, Betinho. Parece que eu nunca tinha visto esse texto. Porque a palavra de Deus se renova, isso acontece comigo. Eu falo assim: mas onde é que estava escrito isso que eu nunca vi? Que texto maravilhoso. E eles estavam indo para essa igreja da Macedônia. Por quê? Porque ainda não se tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então,
contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Há coisas que vão te impedir, há coisas que, às vezes, o próprio Espírito Santo, ou impedimentos mesmo naturais, mas quem é cheio do Espírito continua. Paulo, então, teve uma visão, falou: não é para ir para lá, mas, Senhor, então, qual é o meu chamado? Senhor, eu não estou entendendo, parece que o Senhor me chamou. E aí, quando estava lá em Damasco, aquela experiência, tudo, parece que tudo isso acabou. De repente, Paulo tem uma visão, e ele vê um homem macedônio, e aí ele entendeu que aquele homem estava suplicando. Eu falei assim: nós vamos passar para a Macedônia. E eles foram para lá, cheios do Espírito. Pessoas cheias do Espírito continuam. Pessoas cheias do Espírito não param, não ficam paralisadas, não ficam perguntando: mas e agora? E agora eu não sei. Elas têm visões, elas buscam, Deus fala com elas. Essas são as marcas das pessoas que são cheias do Espírito Santo. Os cheios fazem a diferença na vida das pessoas, das cidades e das igrejas. Olha no versículo 11 ainda desse capítulo 16. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos. Filipos. Quem nasce em Filipos é o quê? Não me decepciona, pelo amor de Deus. Quem nasce em Filipos é o quê? Filipenses. Na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Os cheios do Espírito Santo, eles estão tocando pessoas, eles estão tocando cidade, eles estão tocando igrejas. Aqui estava nascendo a igreja de Filipos, na beira do rio, onde Paulo foi buscar junto com a sua comitiva. Quem é que estava com Paulo? Silas, Timóteo e provavelmente Lucas, o autor de Atos. Talvez alguns outros cristãos ali. E ali eles buscaram um lugar mais calmo, à beira do rio. E ali encontram uma mulher. Posso dizer que aqui a Bíblia fala que ela é vendedora de púrpura, mas não é um vendedor. Eu creio que não é um vendedor de loja, só um empregado, um CLT, nada contra. Mas eu creio que ela era uma mulher executiva. Hello! Os executivos precisam de Jesus. E quem é que vai falar de Jesus por executivos? Os cheios do Espírito Santo. Aqueles que estavam lá na beira do rio para orar. Falaram: não, nós viemos aqui para orar, não quero falar com você, pecadores. Mulheres, não vou falar. Mas Paulo então percebe aquela mulher e vai lá e derrama o Espírito Santo sobre ela. E ela se converte. E ela pede: pelo amor de Deus, fica com a gente mais um pouco, vai para a minha casa. Todas as pessoas da casa dela se convertem. E ali nasce a igreja de Filipos, cara. A igreja de Filipos foi a igreja mais missionária, foi a igreja que mais sustentou Paulo, porque viram ali como Paulo fazia. Muito provavelmente eles perguntaram: mas e você veio de onde? Eu venho de Jerusalém. Cara, mas eu vejo que você fala bem, que você coloca as palavras diferentes. Pois é, eu estudei aos pés de Gamaliel. E me conta um pouco da sua vida. Pois é, eu persegui os cristãos.
levava para sinagogas, ia até as sinagogas. Participei da morte de Estevão, mas um dia, e ele contava o testemunho da vida dele. E as pessoas falavam assim, é isso que eu quero, está acontecendo comigo também. As pessoas cheias do Espírito nem sabem que estão influenciando uma igreja, uma cidade inteira. Quando você sair para trabalhar amanhã, tenha isso em mente. Ah, mas eu só estou aqui. Não interessa o seu olhar, o seu abraço, a sua forma. Deus vai começar a mostrar às pessoas. Você não vai ver mais só um rio. Você não vai ver só mais um ônibus lotado, só um trem, só um lugar. Você não está indo só de carro. Você vai começar a olhar as pessoas. Você vai começar a olhar as Lídias. Você vai começar a olhar os executivos. Você vai começar a olhar todas as pessoas. E você vai compartilhar aquilo que Deus já deu para você. É só isso. Só deixar fluir. As pessoas que estão cheias, elas transbordam, são as marcas dela. Os cheios suportam adversidades na unção do Espírito. Nem tudo vai bem. O Betinho estava falando isso aqui. Nem tudo vai bem. Versículo 22. Paulo então prega naquela cidade. E eu não quero me deter nesse detalhe, porque a minha ênfase aqui, que o Espírito me deu, é outra. Mas Paulo acabou numa evidência lá na cidade, e meio que num tumulto, os magistrados daquela cidade mandaram prender Paulo e o seu companheiro Silas, porque eles achavam que eram judeus. Timóteo e Lucas e as outras pessoas que estavam lá, eles achavam que eles eram romanos, mas Paulo e Silas, não sei porquê, eles achavam que eles eram judeus. Versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha que bacana. Cheios do Espírito Santo, passam por adversidades, mas passam na unção do Espírito. Sabem que isso é passageiro. Sabe que o seu Jesus, ele também foi perseguido. Então você suporta e você vai, porque a sua missão é maior do que a sua dor. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eram considerados como homens perigosos. Não deixa só nesse saguão, não, onde fica o pessoal que está aqui, que chegou, vai fazer uma triagem. Leva lá para dentro, leva no calabouço. E prende no tronco. Porque foram considerados homens perigosos. Olha que mudança. Paulo perseguia as pessoas para serem presas. Agora, cheios do Espírito, ele se torna preso. Apanhou, como Estevão foi morto a pedradas, nesse caso ele não foi morto. Mas olha, parece que tudo estava ruim, parece que tudo estava de ponta cabeça. Fala assim, mas que missão é essa? Que evangelho é esse? Mas os cheios do Espírito Santo pensam diferente na hora da adversidade. O Senhor é comigo, Deus vai me dar livramento, Deus tem um propósito em todas as coisas. Glória a Deus. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. É para acabar mesmo comigo isso aqui. Cadê os advogados? Quem ia advogar por Paulo e Silas ali? Eles estavam longe da sua terra, num outro lugar, na Macedônia. Leis diferentes, contextos diferentes. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu pergunto para você, que adoração é essa, meu querido? Que adoração é essa que mantém o recheio? Que oração é essa que faz a gente suportar as adversidades? Que louvor é esse que é espontâneo? Que louvor é esse que não está tudo bem? Da onde sai a força para adorar e para cantar?
Você acha que Paulo estava feliz ali? Foram açoitados severamente. Que adoração é essa, meu querido? Que louvor é esse? Aqui é fácil. Aqui está mais gostoso, né? Aqui tem ar-condicionado, aqui tem os azeitonas, aqui, você vê, eles hoje estavam todos de verdes. Aqui tem lá, todo mundo cantando. Aleluia, tem o seu irmão, você pula e glória a Deus. Mas naquela situação, que louvor é esse, meu querido? Que Spotify é esse que eles estavam ouvindo? Versículo 26 diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Deixa eu te falar uma coisa, a oração de Paulo não foi aquela oração que a gente faz. Senhor, abala este lugar, Senhor. Entra com justiça agora, Senhor. Eles estavam adorando. Adorando repõe o recheio, lembra disso? Adorar repõe o conteúdo. Repõe o recheio, meu querido. Glória a Deus. Os cheios são adoradores. Os cheios são adoradores em qualquer circunstância. Não precisa do baixo. Hoje eu estava tocando baixo ali, bem baixo, né? Porque não pode ouvir. E o Felipe estava lá, vocês estão perdendo uma oportunidade. Eu tenho um potencial para tocar baixo. De vez em quando eu fico assim, eu gosto do baixo. Você tem, não sei um acorde, mas você já tem estilo, muito bem. Potencial. Deixa eu te contar uma outra, a última. Os cheios salvam pessoas até nas adversidades. Versículo 27 desse mesmo capítulo. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, porque teve aquele terremoto da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. Cheios do Espírito, salvam pessoas até da morte. Salvam pessoas do suicídio, salvam pessoas da depressão, salvam pessoas da angústia, salvam pessoas das suas mesmices. O carcereiro pediu luz e entrou correndo naquele lugar escuro e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Cara, olha que mudança. Paulo não orou: Senhor, reivindica a nossa causa, muda essa situação, Senhor. Está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Então reverte isso, Senhor. Ele só estava adorando. E o carcereiro pula lá, ele se ajoelhou aos pés do preso, cara. Pensa que loucura. Por quê? Cheios do Espírito. Cheios. Não era de blá, blá, blá. Não era de conversa, não era de eloquência. Cheios do Espírito. Paulo era um cara, falava muito bem, era um cara douto. Mas não era isso que convenceu o carcereiro. O carcereiro, quando viu aquela situação, e tinha recebido ordens, instruções, falou: esses caras não me deixam escapar. Prende bem. Põe lá nos lugares mais protegidos. E quando ele viu eles soltos, todos soltos, ele falou assim: é melhor tirar minha vida, porque eu vou morrer mesmo. Não! Paulo grita: não! Todos nós estamos aqui. Calma. Vamos conversar. O cheio do Espírito muda as situações. O cheio do Espírito fala: calma. Vamos conversar, senta aqui. Calma. Deixa eu te falar. Versículo 31. Não, versículo 29, pulei. O carcereiro pediu luz, beleza. E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. No 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvos? Quem convence não é o seu discurso, é o Espírito Santo do qual você está cheio. Quem enche você do Espírito Santo é o Espírito Santo. Hello? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa.
Aqui nessa igreja a gente se reúne nas casas durante a semana. Olha o poder que tem isso, meu querido. Aquele homem foi transformado, mas a casa dele, a família dele veio junto, foram transformados. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Olha a inversão. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Cara, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu vou pedir para os azeitonas virem aqui na frente. São cheios do óleo, né? Azeitona, oliveira. Eu quero perguntar para você, por que você parou nas suas adversidades? Por que parou? Por que está parado? Por que está por aqui? Que bom que a gente pudesse dizer sobre o Espírito Santo, eu estou pelas tampas. Por que falta? Por que parou? Por que você está cheio de convicção, mas vazio do Espírito? Porque você está sempre dialogando com o Espírito. Mas por quê? Mas blá, 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 blá. Cheios do Espírito, acaba a argumentação. Cheios do Espírito, você começa a ver as coisas acontecendo, não tem nem tempo para reclamar, nem tempo para questionar, nem nada. Você só vai, as coisas vão acontecendo. É uma coisa atrás da outra. E a última pergunta que eu quero fazer para você: por que você parou de adorar profunda e intimamente? Por que você parou de adorar? Por que você entrou no modo formal? Eu vou usar um trocadilho aqui. Por que você entrou no modo formal? Sabe quem fica dentro do formal? Pessoas. Formal é um conservante, para não apodrecer. Pessoas que já foram. Estão ali, dá para ver os formatos, é estudado até, mas não tem vida. Não produzem nada. E quando eu estou falando produzir, não vem com essa... É célula, é discípulos. Tudo isso é consequência de quem está cheio. Quem está cheio viaja, quem está cheio não fala assim, quem vai pagar minha passagem? Muito bonito, né? Quem vai pagar minhas contas agora? Paulo deixou tudo. A música que nós cantamos aqui antes da oferta, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo, meu amado. A gente tem tudo, mas não quer deixar nada. Gostei muito da ilustração que o Betinho disse. Senhor, não tenho nada, se eu tivesse eu te daria. Aí a casa do cara pega fogo, a oração muda. Senhor, eu perdi tudo. Ué? Segunda chance para você entender a piadinha, né? E eu quero te perguntar agora, como que fazemos para cheios do Espírito? Você ficou animado em ser mais cheio do Espírito? Ou você quer voltar para casa na mesma vibe? Você quer falar assim, beleza, palavra ok, mas ok. Você quer voltar para o mesmo? Ou você quer começar uma jornada diferente? Você está fazendo o tempo com Deus? Está fazendo a devocional? Está se provocando a encher? Está levando o seu copo? Está tendo um tempo separado para Deus falar com você? Deus não fala comigo, mas também sua Bíblia está fechada, meu querido. Comece a abrir a sua Bíblia. Deus vai começar a falar com você. Você vai ver. Parece que tem alguma coisa relacionada com isso. Efésios, último texto que eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 5.
versículo 15 em diante. Mergulha nesse texto comigo. Leia ele pausadamente. Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Que tipo de cânticos? Espirituais, cantando e louvando. De que forma? De coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as obras, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode colocar o versículo 18, produção, para mim? Não se deixe embriagar com vinho. Aqui está falando, não fique preso, mas eu bebo, eu não bebo. Aqui está falando também da nossa carnalidade, né? Na nossa vida mundana, que leva à libertinagem, ou seja, estou nem aí, eu faço o que eu quero. Mas olha essa parte depois da vírgula. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Permita-se. Parece que alguém está tentando encher e você toda hora muda o copo de lugar. Opa, tá bom até aqui. Ah não, ixi, beleza, já tá bom, já fiz o suficiente. Permita-se. Você sabe que ali na rua passa um cano de água da Sabesp. Ele tem uma polegada bem grande. O diâmetro dele é bem grande porque ele tem que ter uma vazão. Isso também na frente da sua casa tem, se você mora em prédio é a mesma coisa. E há um ramal, há uma ligação que sai daquele cano principal que vem para dentro das casas, da sua propriedade, de onde você mora. Na porta da sua casa tem um treco lá chamado cavalete. Ele é em U, assim. E lá tem um registro, que é o registro central da sua casa. Se você deixa ele aberto, o tanto de água que puder passar pelo cano vai entrar na sua casa. E só não transborda porque a sua caixa tem um sistema de boia que quando ela enche, ela tampa o cano. Se aquilo quebra, vaza tudo. Enche, transborda. Mas se você fecha o registro, não adianta ter água passando, porque a água não entra. O tanto de volta que você dá lá, você dá só um pouquinho, vai entrar pouco. Às vezes a gente fala assim, não deixa entrar muita água, a água vem com muita pressão, então se você ir lá, abre só um pouquinho para diminuir a pressão da água. Tem gente que faz isso, em algumas propriedades ocorre isso. Mas se você quer muita pressão, muita água, você abre tudo. Normalmente esse registro é de meia volta, ou fechado ou aberto. E você pode ainda dar uma reguladinha assim. Como é que está o seu registro? Fechado ou aberto? A fonte de Deus, a Sabesp às vezes falta água, economiza, raciona, mas a fonte de Deus é inesgotável. O quanto do Espírito Santo você quer? Está do lado da sua propriedade. É o registro do seu coração.
Por isso esse texto fala: deixem-se, permita-se ser cheio do Espírito.